Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe Nathan Never, volume 3, da Editora Futuro. Aqui a gente tem as edições, eu até esqueço na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do Nathan Never, original, que foi lançado lá na Itália nos anos 90. Já foi lançada aqui no Brasil, inclusive, essas edições, duas pela pela Globo, em 91, e uma pela Mitos, aqui as capas atrás, em 2018, se eu não me engano foi 2018 que a Mitos retorna e tal, com as, olha só, duas das capas atrás coloridas. Em 2018 que ela retorna com vários personagens e acaba cancelando Nick Ryder e Nathan Never com só 4 edições. Mas enfim, essa é uma continuidade da Editora Futuro, tentando trazer esse personagem que é um bastião da ficção científica, com várias referências a várias influências, na verdade, da ficção científica, todos nesse cenário criado lá para a Itália, nesse comecinho dos anos 90. As histórias foram lançadas entre dezembro de 91 e fevereiro de 92 na Itália. E tem o roteiro do Antônio Serra, a primeira com Nicola Mari na arte. A segunda mantém a mesma equipe porque é uma história dupla. A terceira história é do Michele Meda com Stefano Cassini. E aí a gente fecha esse encadernado que tem alguns textos extras, como esse do Pedro Bolsa, aqui na abertura. E cada texto original, introdutório, que tem em cada edição italiana, no começo de cada história que a gente tem. Inclusive uma delas, que é bem legal, no que seria a edição número 9, que fecha o encadernado, tem esse Zou mutante, que fala sobre criaturas e vai explorar, desenvolver mais o cenário, para além do que é contado na história. Bem, Nathan Never eu já expliquei, já tem vários vídeos aqui no canal, que eu comento que ele é um personagem, o primeiro personagem e que fez muito sucesso de ficção científica. A Bonelli, ela sempre tem histórias, seus personagens sempre estão envoltos muito mais num gênero narrativo ou gênero cinematográfico do que num personagem especificamente. Não é uma história de um personagem, embora se transforme na história de personagem. Ela tem como base o gênero cinematográfico, e o cinema está muito presente. Então a gente tem aventura, ação, western e terror. O terror com o Dylan Dog tinha em 86, tinha começado o Martin Mister em 82, com uma pegada mais de aventura, meio Indiana Jones, e anteriormente muito mais pautado no western, mais em vertentes variadas, seja o western mais puro, por assim dizer, do Tex, seja um Weird West com os Zagor, por exemplo. Bem, Nathan Never tem todo esse background, que vai se criando, e aqui a gente está já arrumando para o fim do primeiro ano de publicação do personagem. E as influências da ficção científica, elas são, ou não só da ficção científica, na verdade, são bastante claras. Nessa edição que a gente tem a Zona Proibida e os Homens Sombra, o Nathan Never, ele vai para... cai um avião, ou uma aeronave, uma espaçonave, na verdade, num território proibido da cidade que ele mora, e aí ele vai tentar resgatar as duas pessoas que seriam sobreviventes, um médico, cientista, e uma outra mulher, que a gente vai descobrindo aos poucos quem que ela é. Essa região é uma zona proibida porque um laboratório fazia experiências que acabou liberando uma doença. Eu não lembro se é vírus ou alguma coisa assim, mas é uma doença que começa a mutar as pessoas. E claro que é uma região mais pobre, então já simplesmente cercaram lá e ninguém podia sair. Cada sobrevivente dessa área, ele começa a mutar de formas diferentes. Então existe
Os X-Men estão muito presentes aqui. A gente teve outras histórias também com essa pegada mais voltada para um preconceito, mas aqui existe um isolamento e existem uns personagens pequenininhos que vão me lembrar o Sanguessuga, por exemplo, dos Morlocks e outras criaturas que vão aparecendo. Olha só esse ônibus espacial chegando no planeta Terra, acontecendo alguma coisa, e aí eles vão cair justamente nessa região onde o Nathan Never vai precisar fazer o resgate. Olha só a queda do ônibus espacial e o Nathan Never precisando fazer o resgate. Aqui ele está voltando da missão anterior e tal. É interessante como o Nathan Never agora retomando a leitura e fazendo comparações com as outras publicações da editora Bonelli, ele tem um desenvolvimento de personagem e uma interligação entre as histórias maior do que Zagor, Tex, mesmo Dylan Dog e Martin Mister. Todos esses a gente costuma falar que dá para ler de forma independente. Acredito que Nathan Never também dê para ler, mas obviamente você sempre aproveita mais a partir do momento que você é tomado pelo personagem, e aí você vai buscando essas referências anteriores e vai construindo, né, a história do personagem junto com a sua própria leitura. No Nathan Never, a gente tem referências ao longo da história. A gente tem dessas duas histórias, né, iniciais, a gente tem referências a histórias anteriores. Eu não vejo como impeditivo a leitura, mas a leitura apenas desse volume, ou apenas de um dos volumes que a Futuro vai publicar. Porém, você conhecer, ter lido as histórias anteriores, te ajuda a imergir melhor e conhecer melhor o personagem. De forma superficial, ele é um detetive, ou um agente, um detetive particular, vai de uma agência particular numa cidade que beira o cyberpunk, né? Tem muito de um neo-noir futurista nessas histórias, e aí ele tem toda essa pegada Blade Runner para construção de ambientação. E aí a história vai se desenvolver, ele vai atrás tentar fazer o resgate, e a gente vai conhecer cada vez mais qual que é a índole do Nathan Never, que é um herói por excelência, um ex-militar. Ele luta, ele sabe mexer em armas, e ele tem alguns amigos também, às vezes melhores, mais habilidosos que ele, como Alex Weaver. E bem, aí a história vai se desenvolver. Eu acho bem interessante a forma como vai trabalhar grupos antagônicos, tanto nessas criaturas, né, seres humanos que se mutaram, que tiveram mutações e se transformaram praticamente em novas espécies dentro dessa região. Nathan Never, ele tem um senso de emergência, porque só é permitido qualquer pessoa entrar nessa zona proibida e ficar 48 horas. Depois de 48 horas você é proibido de voltar, com medo da infecção, de você trazer essa doença para o resto da cidade, para o resto do mundo. Então ele tem essas 48 horas que vai lembrar um pouco do Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles, Fuga de Nova York nessa época do John Carpenter, porque, bem, naquele caso o Snake ele podia morrer. Nesse caso, o Nathan Never pode ficar preso nessa zona proibida para sempre. E funciona. Essencialmente é uma história de ação, com muita ficção científica, com muitos elementos de ficção científica, e em vários momentos me lembrou essa pegada dos X-Men dos anos 80, né, do Chris Claremont, desse finalzinho dos anos 80. A questão não é só o preconceito, mas é o preconceito já sendo elevado, onde as próprias pessoas já não estão isoladas. É a questão do isolamento. E na questão do isolamento a gente tem continuidade de uma forma bastante diferente nos Olhos de um Estranho. Aqui a gente vai para um outro tipo de história que foi publicada na edição número 9 da italiana, e na primeira edição que a Mitos trouxe para o Brasil.
a gente vai acompanhar uma investigação. O Nathan Never ele vai investigar um serial killer, um feminicida. É um cara que teoricamente tinha matado uma garota. A polícia não sabe mais, não consegue mais resolver esse caso. Então a amiga dessa mulher, ela pede para o Nathan Never procurar, mesmo sem pistas, e o desenvolvimento da investigação vai mostrar que esse assassino ele já matou outras pessoas e vai estar matando outras mulheres também. Em paralelo, não é uma história que a gente vai tentar descobrir quem é esse assassino. A gente vai acompanhar o próprio assassino numa forma quase de tentativa de humanização, mostrando não ele como uma fruto do seu meio, como se ele fosse tentando se vingar de alguma coisa, de algum bullying que ele tenha sofrido no passado, qualquer coisa assim. Não, a gente vai ver pelos olhos dele o que ele tá vivendo. A questão da solidão, a questão do isolamento. Ele não pertence a ninguém e ele tenta se aproximar das pessoas, tenta se aproximar de mulheres, porque na cabeça dele talvez ele goste dessas mulheres mesmo. Mas com o tempo ele vai percebendo talvez que o tempo do presente é o melhor possível, o momento da paixão, o momento do apaixonamento. E no futuro talvez isso acabe se perdendo. Ele não quer que isso se perca e mata a mulher e parte para uma próxima. Não, como eu disse, não é uma questão de humanizar no sentido de tirar a vilania, né, da questão de um assassino, mas é tentar mostrar pelos olhos desse assassino quais são as motivações dele. E funciona muito bem, tudo numa pegada muito no ar, com muitos balões de caixas de pensamento, com tanto do Nathan Never, da vítima, do assassino, para a gente investigar os pensamentos dessas pessoas e entender esse desenvolvimento. Gostei bastante desse Olhos de um Assassino. Ele tem quase um roteiro mais experimental, enquanto Zona Proibida e O Homem Sombra ele vai ter uma pegada muito mais de ação, e que, bem, ambas funcionam muito bem aqui nessa história. Gostei. Bem, terceiro volume, que vem o quarto volume. O quarto volume atualmente está no Catarse. Ele está em uma certa forma pré-venda no Catarse. É possível comprar as edições anteriores também através dos links lá entrando no Catarse. Vou deixar o link do projeto aqui embaixo. E junto dele veio ainda um cartão postal de Feliz Natal, esses cartões com as capas da revista e um marca-página, que eu acabei de deixar ele tortinho, mas um marca-página grandão que complementa. A revista, para quem gosta dessa parte técnica, ela tem uma gramatura legal. Eu acho que ela não tem... ela não vaza, a não ser que você coloque, né, contra a luz. A história, ela funciona, a diagramação funciona muito bem. Tem essa orelha, acho muito legal essa orelha grandona, protege bastante, em capa cartonada, uma capa mais mole também. E, bem, só para finalizar, acho que na questão da arte, a arte que eu mais gostei foi a do Stefano Cassini, que faz Os Olhos de um Estranho, mais até do que a arte que vai pegar do Nicola Mari, que é mais limpa, tem menos traços no desenho. Enfim, é isso. Esse foi Nathan Never, volume 3 da Editora Futuro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, se não tiver apoiado do Press Facebook, me siga no Instagram, @PressGuard, eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, e que vocês podem... Bem, que eu trago aqui para discutir com vocês. A gente se vê no próximo episódio, então. Até mais e bons quadrinhos.